Vamos ver nesse vídeo como fazer o uso da tinta guache. Qual é o nível de diluição que fica ideal para fazer a pintura. Estou usando guache da marca Acrylex. A caixa foi comprada essa do kitzinho que tem 12 cores, cada potinho com 15 ml. Muitas tintas guache, elas não têm uma diluição boa, elas têm muita goma às vezes e acaba, quando você vai pintar, fica transparente, não cobre direito. E essa marca que é a Acrylex, ela até que tem resolvido. É tinta escolar, não é uma tinta assim profissional, mas até que ela resolve bem essa parte da tinta cobrir o papel. Vou colocar a tinta aqui para o lado, ficar aqui só o que eu vou usar. Normalmente ela já vem com uma certa diluição no ponto certo de fazer a pintura. Vou pegar esse pincel pequeno mesmo. Eu quero lembrar logo que para você fazer uma pintura, qualquer pessoa para fazer uma pintura tem alguns elementos necessários. Primeiro, você tem que ter a tinta, é claro. Outro elemento, o pincel. Tem gente que acha que tendo a tinta, o pincel já resolve tudo. E o papel, terceiro elemento, mas não. Tem um quarto elemento muito importante, que é um suportezinho branco para você misturar as cores, né? Às vezes você tem um vermelho, tem um azul, onde você amacia um pouco a tinta, prepara, se precisar colocar água, você vai colocando, coloca ela na diluição correta que você deseja. É super importante. Quem vai pintar somente do tubo e vai precisar misturar um vermelho com um amarelo para fazer um laranja, vai ter problemas, o pincel vai ficar sujo e você às vezes quer aumentar mais o amarelo e ele não vai ter força porque o vermelho é mais forte. Então você precisa de um suporte para mistura de cores ou diluir a tinta. Quinto elemento, super importante, bastante água. Olha só, minha vasilha tem 1000 ml essa vasilha aqui, porque quando você lava, a água fica toda suja rapidamente, então você precisa. E às vezes precisa também de uma outra vasilha com uma água limpa para diluir a tinta. E um outro elemento que muitas pessoas não valorizam, mas sem ele dá problema. Por exemplo, eu lavei o pincel agorinha e quando eu vou colocar aqui, ó, a água vai acumular, vai diluir demais a tinta. Então eu preciso de um elemento para enxugar, ou seja, o sexto elemento é o pano, tá? Então, não sente para pintar sem esses elementos, senão você vai ter problema, vai ter dificuldade, tá? Às vezes você até faz bem o trabalho, pinta bem, mas pela falta de um desses materiais você compromete o seu trabalho, né? Então, na tinta guache, como essa tinta aqui ela já vem preparada, ó, ela vem pronta para pintar. Olha aí, ela cobre muito bem o papel, tá? Você não precisa estar esfregando muito, só o suficiente para espalhar. Você pode fazer experiências também com água para ver até que ponto ela aceita. Ó, molhei o pincel, ela aceita a água. Tem tinta que precisa mais, às vezes ela resseca com o tempo, como você deixa destampada, evapora a água, né? Então, olha só, eu molhei um pouco, olha como ficou. Ela está deslizando melhor e está cobrindo do mesmo jeito. Está cobrindo do mesmo jeito o papel. Agora, se você começar a colocar muita água, a sua pintura já vai ficar muito aguada. Então, nos trabalhos de aula que eu passo, normalmente eu peço, quando a gente não está estudando luz e sombra, que tem que escurecer e clarear uma cor misturando preto, branco, outras cores claras ou escuras, eu peço que faça a pintura uniforme com uma diluição correta, tá? Nem muito aguada, senão prejudica, como você viu aqui, né? E preenchendo as formas. Uma coisa importante que é bom destacar agora é quando você tem uma forma de um objeto, tem que pintar com muito cuidado, não pode pintar de qualquer jeito. O pincel tem que ser do tamanho certo, como esse objeto aqui, olha aí, pintando pelas bordas, com muito cuidado, certo?
você tem que ter o pincel do tamanho certo, senão você começa, ó, quer fazer um cantinho desse aqui, ó, a tinta já está saindo aqui, ó, tá? Por isso tem os pincéis finos. Normalmente na lista de material eu coloco o pincel 0, né? Pincel 0, que é esse fininho aqui. Ele ajuda a fazer essas partezinhas mais estreitas. Mesmo sendo ponta chata, que parece largo, né? Mas ele consegue preencher correto. Não adianta você entrar com um pincel grande, tentar resolver a sua pintura e estragar, como a gente fez aqui. Vou pegar um grande aqui, ó. Fica super difícil. Quem está acostumado, às vezes até consegue. Mas não é o ideal. Bom, essa tinta talvez não precise, essa guache da Acrylex, talvez o melhor seja não colocar água. A única necessidade de água é quando você vai fazer os limites, porque às vezes ela pode não deslizar direito. Pintar desse modo aqui é uma outra característica, chama-se pintura com pincel seco, tá? Normalmente nos trabalhos não recomendo esse tipo de pintura, tá bom? Porque é só um profissional que às vezes faz um trabalho todo com essa característica, mas para ficar variando, horas com pincel seco, horas com pincel molhado, aí vai ter problema no resultado do trabalho, tá bom? Então o ideal é você colocar a tinta no suporte e molhar um pouquinho. Molha aqui fora para não encharcar a tinta. E agora vem aqui, ó, para deslizar melhor. Bom, na hora de pintar, tenha cuidado também para não sair da forma do objeto, tá? Então, basicamente, a tinta guache não tem muito segredo. Como ela já vem meio diluída, para preencher a forma, tá boa. Tá normal, está bem. O único problema, às vezes, é ela não ficar fluida para fazer contornos. Para isso, basta colocar um pouquinho de água. Vamos ver com o pincel fino como é que ela reage, com a consistência que ela vem da fábrica. Está indo bem, porque o pincel fino, o pelo é menor e você acaba dominando melhor a situação, né? Olha. Então, com muito cuidado, preenchendo as formas. Não vai deixar a forma como está aqui, faltando pintura ou sobrando. Sempre tem que seguir direitinho. E não usar água para ficar pintura aguada. Não fica legal. Ok? Então é isso. Sobre a guache, provisoriamente, estas são as orientações.